Bom, agora nós vamos conversar ao vivo com a repórter Jamile Cardoso, que está no prédio da Prefeitura, uma das sacadas da Prefeitura de Blumenau, com o fundo Rio Itajaiaçu. Jamile, boa tarde para você. Conta pra gente qual que é a última medição do Rio Itajaiaçu em Blumenau. Boa tarde, Sabine, Alexandre, boa tarde a todos. Olha, a medição do meio-dia ainda não foi divulgada, deve sair em instantes. A medição das 11 horas da manhã indicava que o nível do rio Itajaiaçu em Blumenau estava em 7 metros e 13 centímetros. E essa previsão dos 8 metros para as 5 horas da tarde pode ser antecipada. Foi o que ficou decidido aí nessa reunião que começou às 11 horas da manhã e terminou agora há pouco do GRAC, o Grupo de Respostas e Ações Coordenadas de Blumenau. E eu estou com o prefeito da cidade ao meu lado, Napoleão Bernardes, que participou desse encontro e tem as últimas informações. Ou seja, o nível do rio está subindo mais rápido daquilo que se esperava. Bom dia, Jamile, Alexandre, Sabine, a todos que estão acompanhando o Jornal do Meio-Dia. A informação que recém chegou é de que o nível do rio Itajaiaçu, agora na medição do meio-dia, chegou então a 7 metros e 33, elevando 20 centímetros em relação à medição anterior das 11 horas. De acordo com as informações do CEOPS, que é quem mede o nível do rio em Blumenau e faz essa projeção, baseado na meteorologia, baseado no nível de chuva, é de que nós, então, ao longo da tarde, cheguemos com o rio a 8 metros. Isso caracteriza em Blumenau essa situação de enchente e, por isso, desde ontem, durante a tarde, toda a equipe da Defesa Civil de Blumenau já está de plantão, trabalhando em relação às ocorrências. Até aqui nós tivemos mais de 50 ocorrências de domingo para cá, principalmente em relação a deslizamentos. O solo está bastante encharcado e isso se torna propício para essa situação de deslizamentos. Até agora nenhuma ocorrência mais grave, algumas situações pontuais de bloqueio, obstrução de vias públicas. Até por isso, em algum grau, eventualmente algumas linhas de ônibus podem estar com seu percurso, com seu roteiro alterado, e aí o endereço eletrônico do Alerta Blue ou o aplicativo do Alerta Blue, ele também traz essas informações em tempo real. Mas na medida em que há notícia de quedas de barreiras, obstrução de vias públicas, de imediato, tanto quanto possível, a equipe da Secretaria de Conservação e Manutenção faz esse trabalho de remoção. Mas o principal é de fato fazer esse acompanhamento agora da projeção do nível do rio. A Defesa Civil de Blumenau sempre procura trabalhar com grau de antecipação de 6 a 8 horas, mais 6 horas de antecedência em relação à projeção do nível do rio, justamente para que a comunidade das suas cotas de enchente possa ir fazendo o seu trabalho. E a reunião que eu convoquei hoje é justamente para que cada corporação, organismo, entidade que atue e auxilie o município nesses casos de enchente já possa seguir o seu plano de atuação, o seu plano de contingência para dar a melhor resposta mais segura à população. Agora, prefeito, 8 metros deve ser o pico ou o nível do rio pode subir ainda mais com a previsão das chuvas para os próximos dias e também com toda a água que vem do Alto Vale do Itajaí passando por Blumenau? A partir do momento que a gente instala esse chamado GRAC, que é o Grupo de Resposta e Ação Coordenada, de hora em hora, os boletins vão sendo atualizados. Então a primeira projeção é a que caracteriza o início de enchente, essa está prevista para hoje à tarde, e a tendência sim é que gradativamente o nível do rio vá subindo, até porque ainda há um cenário de mais chuvas. Mas essa projeção só se pode dar uma certeza mais precisa com 6 horas de antecedência. Por isso a Defesa Civil de Blumenau adota essa estratégia. Inclusive a RIC é testemunha disso. Todas as nossas reuniões, elas são feitas de portas abertas. Então não tem segredo de informação, não tem guardar a informação, não tem nada de pegar alguém de surpresa. A RIC tem acompanhado essas reuniões do GRAC, que é o Grupo de Resposta e Ação Coordenada. Todas elas, como eu disse, são de portas abertas. Então a gente lida com 2 pilares principais de sustentação dessa política de defesa civil. É antecipar com responsabilidade e informação, com cerca de 6 horas de antecedência, tanto quanto possível, e fazer com transparência absoluta toda essa comunicação. Então, uma grande sugestão é que as pessoas se baseiem em veículos de comunicação como a RIC, com a credibilidade que tem, e também nos meios oficiais. O caso do Alerta Blue, seja na internet, seja no aplicativo para celular, traz toda a informação em tempo real, atualizada. A mesma informação, por exemplo, que os bombeiros se baseiam para fazer a sua organização, é a mesma que a população tem em tempo real, que a imprensa tem em tempo real, através do Alerta Blue, seja na internet, seja através do aplicativo de celular. Nesse momento, infelizmente, tem muito boato, tem o requentar, às vezes, de áudios, de notícias, e isso vai circulando aí pelas redes sociais, por WhatsApp. Então, que as pessoas tenham esse filtro da credibilidade, seja através do Alerta Blue, seja através de veículos de comunicação como a RIC. E aproveitando a sua presença aqui, prefeito, os serviços públicos da prefeitura, como educação, saúde, os essenciais, são mantidos nesta segunda-feira. Sim. Em relação à educação, por exemplo, só se discute a questão de manutenção ou suspensão de aulas quando a cota chega a 9 metros.
Então, quando houver alguma projeção, se houver, em termos de 9 metros de nível do rio, aí a Secretaria de Educação vai liderar com as escolas particulares, estaduais e também as municipais sobre essa decisão ou não. Então, isso só entra na discussão a partir da cota 9 metros. O transporte coletivo segue normal. Claro, algumas linhas, em virtude de queda de barreiras ou ruas alagadas, algum trajeto eventualmente tenha que ser deslocado, mas transporte normal. Inclusive, o aplicativo, o endereço eletrônico do Alerta Blue traz isso também, traz a relação dos abrigos, e as unidades de saúde atendem a comunidade normalmente. E, eventualmente, quando alguma unidade de saúde está numa cota mais baixa, aquela unidade especificamente, né, fecha. Não é o caso até aqui, mas todas as demais continuam atendendo a comunidade plenamente. Prefeito, muito obrigado pela sua entrevista, né, por estar conosco aqui. Eu sei que o senhor deve ter um monte de coisas para resolver, mas é importante, né, a gente passar então a informação oficial daqui da Prefeitura de Blumenau para os moradores de toda a região. E eu volto com vocês no estúdio do Jornal do Meio-Dia. E obrigado, Jamile. Já saiu o nível do rio Itajaiaçu. A leitura é efetuada às 12 horas de hoje, inclusive com 7 metros e 33, viu, Jamile? Já saiu o nível aí. Exatamente. Durante a entrevista, essa informação foi atualizada aqui pelos assessores da Prefeitura, né? Às 11 horas eram 7 metros e 13 e ao meio-dia, então, chegou a 7,33. Eu fiz um cálculo aqui das 6 da manhã até as 11 horas da manhã, o nível do rio aumentou 1 metro e 89 centímetros. Então, passou de 2 metros aí das 6 da manhã até o meio-dia. O nível vem subindo gradativamente, Alexandre.